do YouTube, que fala o irmão Rangel, do canal A Verdade das Escrituras. Mais uma vez eu estou aqui para meditar com os irmãos uma passagem das Escrituras Sagradas. Eu não vou ler capítulo nem versículo, porque não há necessidade disso. Se você quiser, depois você procura lá no Google sobre o tema que eu vou falar e você comprovará que eu estou falando a verdade, eu não estou distorcendo, até porque eu não tenho interesse de distorcer as escrituras. Não. Qual o interesse? Financeiro? Eu não tenho igreja. Poder, para poder escravizar você e fazer com que você seja meu seguidor, não tenho o menor interesse, até porque o nosso Salvador falou que nós não deveríamos fazer discípulo para nós, mas sim para ele. Então eu não tenho interesse nenhum em cima das escrituras, a não ser levar a verdade, a não ser combater o mal que esses homens tanto têm feito para a humanidade, porque isso é um mal terrível. Quando você pega as escrituras sagradas, você distorce ela para o seu proveito, você está brincando com a salvação das pessoas, você está fazendo com que aquela pessoa perca a salvação dela ou deixe de ir para o caminho certo, que é o caminho do Salvador, para seguir as suas ideias, para seguir os seus preceitos, né? Então eu não faço isso. O que eu falo está escrito lá, não tenho o menor interesse de distorcer a palavra do nosso Pai. E é uma passagem lá em Mateus, que quando o nosso Salvador começa a falar dos finais dos tempos, começa a falar dos acontecimentos que antecederiam a sua volta, ele diz assim, surgirão falsos profetas, né? E por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Certo? Mas ele ressalta bem, para qualquer um, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Perseverar como, meus irmãos? Não deixar com que o amor ao próximo se esfrie. Não deixar com que o amor do nosso Criador desapareça do seu coração. É interessante ver que ele diz que surgirão falsos profetas. E quais as consequências do surgimento desses falsos profetas? É o aumento da iniquidade. Mas como explicar isso? Como podemos explicar? Simples. Todos sabemos que desde o início a doutrina do nosso Pai, a mensagem dele é de amor. Amor em primeiro lugar a ele, depois amor ao próximo. Né? Tanto que foi isso que o nosso Salvador nos ensinou durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. Foi esse o legado que ele deixou para nós. Amor ao próximo. Um novo mandamento vos dou, que amem uns aos outros, como eu vos amei. Certo? Quando eu surjo com uma outra mensagem, com outro ensinamento, com uma outra doutrina, que não é essa que o Salvador nos ensinou, eu estou distorcendo, eu estou conduzindo as pessoas ao erro, certo? Se eu estou ensinando errado, eu estou levando a pessoa ao erro. E não é justamente isso que acontece nos dias de hoje. Observemos bem qual a doutrina hoje de pregar dentro das igrejas evangélicas. É a doutrina da prosperidade, queridos. É a doutrina de eu primeiro. Primeiro eu. Primeiro eu, primeiro eu, primeiro eu. Esquecendo tudo que o Salvador nos ensinou. É por isso que a época em que estamos vivendo se chama apostasia, que vem do grego e quer dizer afastamento da sã doutrina. O afastamento da doutrina sadia, da doutrina do Salvador, da doutrina verdadeira. Esse é o nome do tempo em que estamos vivendo.
É a época dos falsos profetas, que eles surgiriam e distorceriam as escrituras, e por distorcerem as escrituras, por não pregarem essa doutrina, o amor de quase todas as pessoas esfriaria. Porque quando você chega para uma pessoa e diz, olha, você nasceu para ser cabeça e não cauda, você tem que comer o melhor desta terra, Jesus vai te dar casa na praia, Jesus vai te dar carro do ano. Aquela pessoa, ela vai se tornar uma pessoa egoísta, avarenta, materialista, uma pessoa que só vai pensar nela. Ela vai se tornar uma pessoa que vai querer fazer barganhas com o Criador, vai querer fazer trocas. Bem, eu dou o dízimo, eu vou dar oferta, eu vou fazer campanha, porque o meu Criador vai me abençoar. Só que aí ela dá com os burros na água, porque as promessas do nosso Criador são espirituais. A promessa é uma só, é a vida eterna. Não há outra promessa. Não existe. O nosso Criador não enviou o seu Filho amado para morrer numa cruz, esfolado, espancado, para mudar a vida financeira de ninguém. Não. Ele morreu naquela cruz para perdoar os seus pecados. Porque na época em que ele andou em cima desta terra, o povo queria se justificar diante do Pai fazendo rituais religiosos. Levava o pobre do animal para o templo para sacrificar aquele animal pelo seu pecado. Olha, seria cômico se não fosse trágico, né? Então você precisava de um sacerdote para matar o animal, levar sua oferta até o Criador, que aquele não era o nosso Criador nunca pediu isso. Precisava de um templo, um local adequado para você chamar de casa de Deus e levar o seu sacrifício até lá. Então precisava do templo, precisava do sacerdote, precisava do altar para sacrificar o animal, queimar incenso, fazer aquelas coisas todas. Então o pai, o que ele fala? O que ele faz? Para acabar com toda aquela mentirada, que aquilo nunca agradou ele nunca pediu aquilo, ele envia o seu filho. Pronto, eu vou enviar o meu filho morre na cruz, né? E pronto, aquele que se achegar a ele terá a vida eterna. Aquele que se achegar a ele não precisa mais se justificar praticando as obras da lei, não precisa mais fazer sacrifícios, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de templo. Agora o meu filho, ele será tudo isso, ele substituirá tudo. Ele fará de vós templo, ele será o sacerdote, não haverá mais sacrifícios, certo? E é só se chegar a ele e praticar o mandamento que ele deixou, o amor ao próximo. Amar o próximo como ele assim também nos amou. Então, quem praticar o amor ao próximo, quem se compadecer do seu irmão que está doente, está nu, está com fome, está com sede, está preso, você conquistará a salvação, você comoverá o coração do Pai. Entendeu, gente? Mas surgem os falsos profetas, 2000 anos depois. Distorcem tudo isso, invertem a doutrina e fazem com que o povo voltem a praticar as obras da lei. Fazendo assim com que a pessoa se torne um opositor ao Messias, fazendo assim com que a pessoa volte a pisar no sangue do Cordeiro e volte a crucificá-lo mais uma vez. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, né, na epístola que ele escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 21,
Eu não anulo a graça do Criador, porque se a salvação fosse pelas obras da lei, o nosso Salvador morreu em vão. Deu para entender? Quando você pratica as obras da lei, quando você tenta se justificar diante do Pai, praticando rituais religiosos, fazendo sacrifícios, indo novamente ao templo, tendo novamente um sacerdote para você, falho, que mente, que distorce, que é avarento, que é materialista, que é egoísta, você está trocando o seu Salvador por este homem. Você troca o Salvador que morreu na cruz do Calvário por este homem. Este homem passa a ser o seu sacerdote, ao invés do seu sacerdote ser o seu Salvador que morreu na cruz. Quando você pratica as coisas que ele está ensinando, você está se prostituindo espiritualmente com este homem. Porque você está traindo o noivo. Você tem um noivo. Você tem que ser fiel ao seu noivo e aguardar a volta dele. Mas eis que surge outro, e esse outro, ele te conquista, ele te encanta e faz com que você traia o seu noivo, que está à porta para voltar. É por isso que a Igreja Católica é chamada de a prostituta do Apocalipse. E por isso que Apocalipse diz que ela não está só, ela tem as suas filhas. E tem mais, ela diz que todos os habitantes da terra se embriagaram com o vinho dado por ela. Vinho é doutrina, queridos. Todos os habitantes da terra, com exceção daqueles, né, que se manteram virgens, aqueles que se manteram sóbrios, aqueles que não se prostituíram com ela, aqueles que não beberam da sua doutrina. Porque o resto está tudo embriagado, cambaleando, tonto, perdido, sem direção. Bem, eu espero ter sido útil não só a você, mas ao nosso Criador. Porque a minha vida, quando eu falo essas coisas, quando eu ensino essas coisas, é porque Ele me deu a capacidade de entender a sua palavra e de passar para vocês. Muito obrigado pela atenção. Que você possa abrir seus olhos e despertar para a verdade. Um abraço.